Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de hospedagem. Então, primeiramente eu peço que você venha estar se inscrevendo no nosso canal, compartilhando nossos vídeos. Venha também estar acessando o nosso site www.etisuporte.com.br. Lá está também todos os vídeos que estamos gravando aqui no nosso curso. Então você pode também ver os vídeos diretamente no site. Então pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de hospedagem. Nessa aula estaremos vendo a diferença entre servidores Linux e servidores Windows. Então, para quem está iniciando aí seu trabalho de criação de site, sempre vem aquela interrogação, aquela pergunta de qual servidor escolher para hospedar o seu site. Então aqui você vai estar tirando algumas dúvidas e vai estar aí sabendo escolher qual servidor escolher na hora de fazer a hospedagem de seu site. Então, primeiramente estaremos vendo quais as principais diferenças entre servidores Linux e Windows. Então pessoal, os servidores Windows ele usa o software ISS, que é a abreviação de Internet Information Service, o que limita a utilização de outros sistemas, diferentemente do Linux, que usa o software Apache, que possibilita estar utilizando as principais distribuições Linux, Ubuntu, Samba, entre outros, que tem disponível da distribuição Linux. Então dá essa diversidade de sistemas, já que o Linux ele disponibiliza várias distribuições, enquanto o Windows ele só utiliza uma única plataforma e uma única distribuição padrão da Microsoft. Então, mas como saber qual servidor você quer escolher entre o Linux e o Windows? Então, primeiramente você tem que ter em vista que tipo de site você quer estar hospedando no seu servidor. Quando passamos a analisar os planos de hospedagem, se você abrir aí um site que ofereça os dois tipos de servidores para que você possa estar contratando para hospedar seu site, você vai observar que a maioria dos recursos que tem no Linux e no Windows são praticamente iguais. Você vai observar que no Linux há recurso que você não vai encontrar no Windows ou vice-versa. No Windows tem disponível o ASP, o ASP.NET, o SQL Server e o SQL Server, que você não vai encontrar esses recursos, esses benefícios dentro do Linux. Então já começando, se você for utilizar um site que necessite desse recurso, o ASP.NET e o SQL Server, então a sugestão é você contratar um plano de hospedagem Windows. E quando é que eu tenho que contratar o plano de hospedagem Linux? Então agora, falando dentro do Linux, quando se trata de desempenho, o Linux ele fica na frente, mas isso não quer dizer que o plano de hospedagem Windows seja um plano ruim, um plano que não tenha um desempenho bom, porque o plano de hospedagem Windows também tem um bom desempenho, vamos dizer, um excelente desempenho, mas quando se trata de desempenho, o plano de hospedagem Linux ele sai na frente do Microsoft Windows. Se você está com o site em PHP e MySQL, então uma sugestão da minha parte é você contratar um plano de hospedagem Linux. É claro que sites em PHP e MySQL ele vai rodar sem nenhum problema e sem nenhuma dificuldade dentro do Windows. Se você utiliza site com WordPress também, uma sugestão minha é você utilizar as hospedagens os servidores Linux, que também roda perfeitamente dentro do Windows sem nenhuma necessidade, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Você pode aí estar rodando também dentro do Windows, mas uma sugestão para mim é mais ideal utilizar dentro do Linux. Sites simples com HTML, CSS, é ideal também você estar utilizando os servidores Linux para hospedar. É claro que também vai rodar sem dificuldade nenhuma dentro do Windows, você pode optar também, mas eu sugiro e acho ideal utilizar o Linux. Se você for utilizar algum recurso, alguma ferramenta para lojas virtuais, para e-commerce, tipo o Magento, por exemplo, que é o mais utilizado atualmente, então eu recomendo você utilizar, claro, dentro do plano de hospedagem Linux. Notem que HTML, CSS, sites com PHP, MySQL e WordPress, eu falei que você pode utilizar sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema dentro do Windows, mas o Magento você vai ter algum problema se você executá-lo dentro do Windows. Mas por que eu teria esse problema? Porque no servidor Windows ele não permite você setar as permissões
da pasta. Então, quando você instalar o Magento, ele vai requisitar que você altere algumas permissões. Então você vai ter problema quando você for fazer isso dentro dos servidores Windows. Você vai estar aí preso a aqueles recursos automáticos que ele vai disponibilizar para você fazer. Então é por essas razões de permissões, de setar permissões de pastas que o Windows não permite, é recomendável você estar utilizando para utilizar o Magento, o plano de hospedagem com servidores Linux. Um breve comentário com relação aos recursos de plano de hospedagem. Vou abrir aqui o site, estarei mostrando para vocês, explicando alguns recursos disponíveis que você vai encontrar dentro de um plano de hospedagem. Então pessoal, estou aqui com alguns planos de hospedagem. Dentro desse plano de hospedagem ele nos detalha alguns recursos que você vai encontrar dentro desse plano. Então estarei explicando para vocês qual a função e o que é cada um desses. Temos aqui, no caso desse plano ele tem autoinstalador do WordPress. Você pode estar instalando o WordPress dentro do seu plano de hospedagem. Ele vai ter um software que você vai instalar, já vai estar com o WordPress aí dentro do seu site. Tem também o autoinstalador de lojas virtuais, que vai ser um aplicativo que você vai estar instalando dentro do seu próprio plano de hospedagem, sua loja virtual. Você pode optar por um Magento ou criar dentro do WordPress, isso é uma escolha sua. O criador do site, que é um software que você vai poder estar criando seu site, clicando e arrastando de maneira bem fácil e simples. Acredito que a maioria dos planos de hospedagem ele disponibiliza esse recurso. Temos o espaço em disco. O que é exatamente esse espaço em disco? É o espaço que você vai ter para estar armazenando seus arquivos, não apenas para armazenar seus arquivos de post, mas também os arquivos que você recebe de e-mail. Então o espaço em disco é o espaço físico que você vai ter disponível no servidor para estar hospedando os seus arquivos. Domínios hospedados. Então você pode aí dentro do seu plano de hospedagem ter mais de um domínio hospedado dentro do seu plano de hospedagem. Além do atual que você supostamente está usando, você pode hospedar ainda, por exemplo, mais 14 domínios dentro do seu plano de hospedagem. Contas de e-mail, que é contas que você pode cadastrar dentro do seu plano de hospedagem. Por exemplo, eu tenho o meu site com domínio etisupport.com.br. Então eu posso estar cadastrando o e-mail, por exemplo, edivaldo@etisupport.com.br. Então você pode estar cadastrando o e-mail utilizando a sua extensão de domínio e assim sucessivamente. Painel de controle, que é onde você vai ter o seu cPanel para você realizar transferência, realizar algumas configurações, instalar alguns software, alguns plugins, por exemplo. Temos nesse plano de hospedagem que eu estou comentando aqui o PHP e mais MySQL. Então você vai poder estar instalando seu site em PHP e configurando seus bancos de dados MySQL. Suporte via ticket, que é o suporte que você vai ter para fazer reclamações. Quando der algum problema, você vai entrar em contato com o seu provedor de serviço para que ele possa estar resolvendo o seu problema. Ciclo de pagamento anual, que é os métodos de pagamento que você vai estar utilizando quando você cadastrar o seu plano de hospedagem. Domínio não incluso, que não é incluso no plano de hospedagem, então você pode estar cadastrando um nome de domínio ou no seu mesmo provedor de serviço ou de um provedor de serviço externo, e você pode estar importando e hospedando dentro do site. É só você realizar configurações de DNS, que é exatamente isso que estarei mostrando na próxima aula, que é você estar direcionando o seu nome de domínio para o seu plano de hospedagem. Então pessoal, por essa aula só, obrigado e agradeço, e até a próxima aula.